Beleza, pessoal? Vamos lá então, retomando aqui então nossos conteúdos, certo? Já dei as devidas explicações para vocês aí e infelizmente nós estamos aqui nesse tipo de aula ainda não presencial, dita não presencial aí. E a aula de hoje, essa primeira aula que a gente está passando para vocês, é uma pequena retomada aí do que foi visto nesse tempo aí de pandemia, nessas aulas não presenciais. O que a gente viu nessas aulas foi o que? Foi função do primeiro grau, certo? Então vou falar sobre funções do primeiro grau, função do segundo grau. Então foi função do primeiro grau, certo? Então, o que é a função do primeiro grau ou função afim, tá? Também é chamado de função afim. O que a gente pode falar sobre isso aqui para vocês? A função do primeiro grau, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax mais b, pode ser y ou pode ser f de x. Mas o que você tem que tomar cuidado, a primeira observação aqui, que você fica ficcionado pensando que sempre tem que ser somente isso aqui. Sempre tem que ser só o y ou o x, o f de x, se aparece algo diferente, não. Se aparece lá s de t, aí você fala, não, professor, não é mais função. É, certo? b0 mais at. É uma função, mas o s é dado em função de quem? Do tempo, do t. Então, não deixa aqui de ser uma função do primeiro grau, tá certo? Então não fique ficcionado que é só y e só é x. Não é isso que a gente falou para vocês. Então, mas a forma matemática mais usual que aparece dentro da matemática é essa. Pode ser f de x, aparece g de x, aparece h de x, aparece várias outras formas para vocês. Importante também comentar que é chamada de primeiro grau porque o maior expoente de x aqui é 1. O maior expoente de x aqui é 1. Ele não precisa aparecer, certo? Mas, por ser do primeiro grau, ela só tem uma raiz. Ou um zero. Zero da função. O que vem a ser esse zero da função? São os valores de x que vão tornar a sua função igual a zero. Vou mostrar isso para vocês aqui. Vou pegar como exemplo y igual a 2x mais 4. Um exemplo qualquer aqui. Dentro desse exemplo, eu posso pedir assim, qual que é o valor de y quando x, eu quero saber o valor de y, quando x for igual a 1. Então, você vai colocar y igual a, no lugar do x, eu vou colocar 1, 2x vezes 1 mais 4. Y igual a 2 vezes 1, 2 mais 4. Mais 4, né? 2 mais 4. O y é igual a 6. Isso é uma forma, uma maneira que pode aparecer. Mas essa mesma pergunta, certo? Aqui, pode aparecer aqui. Em vez de estar, podia estar f de x igual a 2x mais 4 e aparecer qual que é o valor de f de 1. É a mesma ideia. No lugar do x, eu coloquei 1. Então, 2 vezes 1 mais 4. F de 1, 2 vezes 1 primeiro, quando você tem uma expressão numérica, você faz a multiplicação, 2 mais 4. O F de 1 valeu 6. São formas diferentes que você pode cobrar um valor numérico aqui. Aí eu posso utilizar outros valores positivos, negativos, certo? Que não faria diferença. Além disso, eu posso achar o valor de x. Eu quero saber ao contrário aqui.
Eu quero saber o valor de x, certo? Quando o y for igual a 8, sei lá. Então eu tenho que y é igual a 2x mais 4. Não foi isso que eu coloquei? Como função inicial? 2x mais 4. Então, vou colocar aqui. Eu quero que isso aqui, que é o y, tem que ser igual a quanto? A 8. Vou colocar aqui 2x mais 4 tem que ser igual a 8. Então, vou achar o valor de x. Número de um lado, letra de um outro. Isolando, número de letras. O 4 está positivo, vem para cá negativo. 8 menos 4. 2x é igual a 4. Quem está multiplicando, passa para cá, para o outro lado, dividindo, certo? Isso já foi tudo explicado, o porquê de cada um para vocês. Então, aqui o x é igual a 2, certo? Pode pedir dessa forma, ou, se tivesse ali, eu queria saber quando o f de x igual a 8, certo? Se eu perguntei quando o f de x é igual a 8, eu quero saber quem? O valor de x é outra maneira de fazer, você faz da mesma maneira aqui, tá certo? É uma ideia. Além disso, a gente pode cobrar para vocês o quê? Quando a gente está falando que é uma função do primeiro grau, certo? Como tem aqui uma raiz ou um zero da função, certo? É quando você vai achar o valor de x que vai tornar essa equação igual a zero. Então, cai no que eu estou trabalhando para você. Mas você vai pegar o quê? Eu vou pegar como exemplo essa aqui ainda. Y é igual a 2x mais 4. Mas agora eu quero saber quem? Quem que é o zero da função. Você vai pegar, então, a sua função, 2x mais 4, igual a zero. Eu quero quando o y vai ser igual a zero. Ou eu quero quando o f de x for igual a zero. É a mesma ideia, certo? Então, você vai pegar o quê? Resolver uma equaçãozinha do primeiro grau da maneira normal. 2x, 4 é positivo, vai para o outro lado negativo, 0 menos 4. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma divisão. É outra... Eu não sei, o que passa na mente da maioria dos alunos, que aqui, quando eu tenho uma subtração, você quer fazer jogo de sinal, mais com menos, menos, não existe isso, certo? Aqui eu gosto sempre de pensar na parte financeira, certo? Zero, não tem nada de dinheiro. Quando é negativo, é o que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar uma coisa, e positivo é o que eu tenho de crédito, é o que eu tenho em dinheiro na minha carteira, se assim eu posso falar. Então aqui, eu não tenho nada na minha carteira, eu tenho que pagar 4, menos 4. Me dou conta? Não, eu peguei o produto, fiquei devendo e ficou menos 4. Aqui, beleza, aí sim, ó, aqui na divisão ou na multiplicação, sim, você vai fazer jogo de sinal. Caso contrário, você não faz jogo de sinal. Então, menos, aqui quando não aparece sinal, você sabe que é mais, menos com mais daria menos. Então, x daria menos 2. Então, o menos 2 é o zero da função. O porquê o zero da função? É o valor de x que vai tornar a sua função igual a zero. Não é necessário fazer isso aqui, certo? Eu estou fazendo revisão, mas como você pode fazer isso na matemática, você pode provar então. Então, o f de menos 2. O f de menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2 mais 4. Olha aqui, que realmente a matemática você tem essa possibilidade de provar que você está certo. Olha aqui novamente, multiplicação. Mais um positivo com negativo. Sinais diferentes dá negativo, dá menos 4. Mais 4. Ponto. Aqui eu não estou fazendo jogo de sinal. Porque aqui eu tenho o quê? Uma soma, uma adição. Certo? Então, menos 4. Então, eu tenho uma dívida de R$4. O que é positivo é o que eu tenho para pagar. Eu tenho R$4. Então, quitei, vai sobrar alguma coisa? Não, zero. Então, f de 2 igual a zero. E deveria ser mesmo, porque o menos 2, por ser a raiz da função do primeiro grau, ou para ser o zero da função do primeiro grau, certo? Ele é o valor de x que torna a sua função igual a zero. E aqui está provado que isso é realmente verdade. Além disso, a gente trabalhou também com a ideia de gráficos, certo? Da função. Vamos aqui.
Quando você trabalha com gráfico de funções, tentando fazer algo organizado para vocês. Vocês sabem que eu não sou muito organizado, né? Porém, vou tentar fazer algo organizadinho aqui para vocês. Vou fazer aqui no meio mesmo. Não vai precisar lá de até lá em cima, não. Ok. Podia ter ficado mais fácil, mas tá que dá. Vou fazer pela metade aqui, ó. Aqui é no meio vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Só para ficar mais fácil, tá, pessoal? Menos 1 aqui para certo, para trás que também é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Lembrando que esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Não precisava desse tamanho, então. Certo? Eixo X. O que você tem que pegar aqui? Pessoal, para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é mais tranquilo que tem. Porque de cara, você já pode vir aqui. Eu estou pegando mesmo aqui, o y é igual a 2x mais 4. Estou pegando esse mesmo gráfico aqui ainda. Você pega o valor do b. É quanto? 4. Vai marcar aqui no y. Marcou? Ele é um ponto. Todo gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E a reta precisa de 2 pontos. Isso são conceitos matemáticos. A gente não pode trocar isso aí. Se eu preciso somente de 2 pontos, acabou. Qual que é esse segundo ponto? O zero da função. Nesse caso aqui, é o valor de x. Então, no x, no eixo x, você vai marcar quem? O valor que você achou que foi o menos 2. Menos 2. Pronto. Com isso agora, novamente, vou pegar a reguinha aqui, tentar traçar algo bonitinho para vocês, certo? Espera um pouquinho aqui. Não pode ser fora da régua, Fábio. Isso. Legal. Aqui eu vou. O efeito sonoro, como sempre. Tracei. Tá aqui. Passo no eixo y4 e aqui no menos 2 tá feito aqui o gráfico da função dada. É bom você lembrar o seguinte aqui também. Você vai observar aqui que, com o passar do tempo, olha só, o que está acontecendo com os valores aqui. Aqui no menos 2. Quando for menos 1 aqui, o valor do y vai aqui para cima. Quando foi 0, ele passou lá no 4 já. Quando foi 1, ele vai passar no valor aqui. Quando for 2, ele vai passar no outro valor lá em cima. E vai indo. Então, olha só, com o passar do tempo, quando você for aumentando o valor de x, também foi aumentando o valor do y. Isso a gente fala que é uma função crescente. É uma função crescente. Se fosse ao contrário, seria uma função decrescente. Quem que vale isso? O valor do a. Quando a for positivo, foi no caso crescente. Quando a for negativo, vai ser decrescente. Certinho? Então, a ideia da função do primeiro grau inicial, para você relembrar, é isso aí que eu tinha passado para vocês. Além disso, também trabalhei com vocês a função do segundo grau. Certo? O que a gente tem que relembrar da função do segundo grau com vocês aqui? A função do segundo grau pode ser y ou pode ser f de x. Eu vou usar o y. É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Atenção que agora o maior expoente do x é 2. Como eu falei
para vocês na função do primeiro grau, aqui também, aqui é uma roupagem matemática, mas pode ser outra ideia, como que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Sim, é uma função de segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2, não deixa de ser uma função de segundo grau. A ordem aqui pode estar um pouquinho diferente, certo? Mas é uma função do segundo grau também. Não fique fechado, não fique só assim, se não for y, se não for x, essas ideias assim, deixa de ser algo que o professor está passando para vocês. Aqui é uma forma matemática que a gente está ensinando, mas a linguagem pode ser diferente. Então, como eu falei, se é de segundo grau, 2 pode ter até duas raízes, certo? Então, você vai precisar do valor de A, que são importantes. Os valores de A indicam quando A for positivo, maior do que zero, ou quando A for negativo. Todo gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Ela pode ser com cavidade voltada para cima ou pode ter com cavidade voltada para baixo. Quem indica isso para você, certo? É o valor do A. É o valor do A. Faz um cabelinho aqui, ó. Então, que o pessoal fala que é carinha feliz, né? E carinha triste, mas o que você tem que pensar? O A positivo com cavidade voltada para cima e o A negativo com cavidade voltada para baixo. Você tem que observar também que quando você tem o A positivo com cavidade voltada para cima, você tem aqui esse valor. Esse valor aqui é chamado valor mínimo. E aqui é o valor máximo. Então, quando A negativo, nós temos o valor máximo. Sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente no exemplo. O que você tem que observar também é que no vértice é onde o gráfico vai trocar de comportamento, certo? Olha só aqui, o gráfico vem aqui, olha só, com o passar do tempo ele vem diminuindo. Chegou aqui, ele mudou, olha só, ele começou o quê? A aumentar seu valor. Então, sempre no vértice é onde que ele troca o seu comportamento. Também é algo importante para você compreender. Aqui, olha só, ele vem subindo, subindo, subindo. Pá, chegou no gráfico. Ele vai, a partir daqui, começar a descer, vai começar a diminuir o valor. Se eu estou falando do gráfico de uma função, eu estou falando dos valores aqui, geralmente de y, certo? Pode ser de s, da altura, pode ser o que for. Mas de quem corresponde ao y que a gente está falando aqui, que esse valor está aumentando ou que esse valor está diminuindo. Além disso, então, a gente vai falar então, que do segundo grau tem até duas raízes. Quem fala isso para você? Então, você precisa do valor do A, você precisa do valor do B e o valor do C. Todos eles têm importantes para vocês. O A, o C no gráfico e o B a gente vai usar para o cálculo do vértice. Esse vértice aqui, vou colocar logo aqui a fórmula x do vértice, vai ser um menos B sobre o 2A, ao B aparecendo aí, e o y do vértice vai ser o menos delta sobre 4A. Certinho? Não, menos delta não, o delta sobre 4A. O que você tem que ter em mente aqui, então? O delta se calcula com b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser b ao quadrado. Não tem exercício aqui ainda, desculpa. O delta vai ser, quando for igual a zero, ele significa o seguinte: você tem somente uma raiz. Quando o delta for positivo, maior do que zero, você tem duas raízes. E aqui, quando o delta é negativo, cara, não tem raiz. Mas não significa que você tem que parar o cálculo. Para aqui. Certo? Só se o exercício calcule as raízes da função, mas não é isso que acontece. Se eu pedir para desenhar um gráfico, tem gráfico. Esse gráfico só não vai tocar o eixo x, mas existe gráfico aqui. É para parar aqui. Você não vai ter x' e x duas linhas, certo? Vamos para um exemplo aqui que a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Vou pegar como exemplo x ao quadrado menos 4x
mais 3 igual a 0. Então, eu vou construir um gráfico aqui no lado, daqui a pouquinho, certo? Com tudo que for necessário para cá. Vou até já fazer aqui o esboço aqui para vocês. O eixo cartesiano aqui, que daqui a pouco a gente vai trabalhar com o gráfico para vocês. Beleza, deixa ele aqui que daqui a pouco a gente vai utilizar, certinho? Então, como eu falei para vocês aqui, é legal você pegar o valor do A, quando não aparece aqui o A, certo? Então aqui o A é igual a 1, o B menos 4 e o C igual a 3. Cara, de cara já vou marcar aqui o C. Pronto, o primeiro ponto que você já pode marcar aqui de cara para fazer o gráfico. O 3, que é o valor do C. Já deixei, ele faz parte do gráfico da função do segundo grau. O C sempre, você vai marcar ele no eixo Y, e aqui é o eixo X. Depois a gente calcula o valor do delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta vai ser, quem que é o B aqui? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o C, que é 3. Delta vai ser 16, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, multiplicação tem jogo de sinal, por isso fica positivo. Aqui, pessoal, você faz multiplicação com tudo. Menos 4 vezes 1, ó, é multiplicação, jogo de sinal, dá menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. O delta vai ser igual a 4. Beleza, se eu tenho delta igual a 4, eu sei que tenho duas raízes, dois valores. Esses valores você calcula com a fórmula de Bhaskara. Não falei sobre ela lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, mas isso aqui já foi passado para vocês, 2 vezes o A. Essa é a fórmula de Bhaskara. Com ela você consegue calcular a x' de duas linhas. No finalzinho também eu vou mostrar naquelas últimas aulas utilizando a soma e produto. Mas a soma e produto você só consegue calcular, na verdade, x' de duas linhas, certo? Não falei para vocês como calcular o x do vértice, o y do vértice, essas coisas. Vou até acrescentar isso para vocês como conhecimento, tá bom? Então aqui, x vai ser igual a menos, que é o da fórmula, atenção que o b vale, tá lá, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1. Um espacinho aqui. Depois eu volto no gráfico. X é igual a menos com menos, mais ou menos 2 raiz quadrada de 4 dividido por 2. X', um você faz com a soma, outro você faz com a subtração. Não tem ordem para fazer, certo? Primeiro eu vou fazer com a soma 4 mais 2, 4 mais 2, 6, sobre 2, 6 dividido por 2, que é 3. Agora eu vou fazer com a subtração, 4 menos 2, 2, sobre 2, dividido por 2, é igual a 1. Pronto. Esses dois valores que você calculou aqui, nós vamos aqui no gráfico, 1 e 3, você marca aqui. 1, 2, aqui vai ser o 3. Deixa marcadinho aqui, 1, 3. Você já começou a ter o esboço gráfico. E por último, falta calcular o vértice.
x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, que é o menos 4. 2 vezes 1, 4. Divide por 2. 2. Então, aqui no 2 faz parte também, mas ele não é um ponto, mas o 2 faz parte do vértice. E o y do vértice, delta, menos delta sobre 4. É menos mesmo, certo? É menos o delta, cadê o delta? Delta. Calculei 4. Certo? 4 vezes 1. É menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, isso aqui mesmo, pessoal. Vamos lá. Só voltando aqui para vocês. Como eu falei, o y no vértice, então é menos delta. Eu tinha colocado menos, depois não sei porque eu apaguei aqui. Deu um bug, desculpa aí por esse equívoco. Y no vértice é menos delta sobre 4a. Legal. Então, tem aqui no menos 1. Não foi isso que eu calculei? Menos 1. Então, o menos 1 aqui no y, que é o y no vértice, também faz parte, menos 1. Você vai calculando aqui menos 1 e junto com o menos 2. Esse aqui é o vértice. Com isso aqui você já tem o esboço gráfico. Pessoal, não vai sair tão bonitinho, porque essa mesa que eu estou aqui usando para riscar, ela é muito lisa. Isso aí tá legal, o esboço gráfico. Certo? Então aqui você tem o gráfico. Olha aqui, a parábola voltada para cima, porque o A é positivo. Olha o valor do A aqui. O A é igual a 1. Então, A é positivo. Certo? Voltada para cima. O C está aqui, olha só, marcou. Certo? Aqui é x', x duas linhas, marcou. E aqui o vértice. Eu tenho x do vértice e o y do vértice. Aqui você tem a ideia do gráfico. É legal, como eu falei que ia voltar aqui falando sobre a importância do vértice. O que você tem que imaginar aqui, pessoal? Imagina isso aqui. Então, quando eu tenho aqui essa concavidade voltada para cima, tem esse valor aqui mínimo. Por que eu falo que é esse valor mínimo? Porque o gráfico, olha só, ele chega aqui, ele chegou nesse menos 1, daqui ele começa a subir. Ele vai subir aqui, não vai parar. Aqui para cima também não vai parar. Tem continuidade. Aqui está falando esboço. Por isso que a gente fala que é esboço gráfico. Isso aqui sobe eternamente. Para qualquer valor gigantesco que você pensar aí, vai ter valores. Mas o menor valor que você vai achar no y vai ser quem? O menos 1. E esse aqui é o menor valor que você vai achar no y. Por isso que eles chamam que é ponto mínimo. Se a concavidade fosse voltada para baixo, aqui você ia achar um ponto máximo. Isso é importante também. Para finalizar, você pode utilizar a ideia da soma e produto. Certo? X ao quadrado. O que é que eu coloquei? Menos 4x, né? Mais 3. Isso. Menos 4x mais 3 igual a 0. Beleza? Aí tem o quê? Tem a maneira que eu acho interessante. X ao quadrado igual a menos sx mais p. Não foi isso? Igual a 0. Onde o s é a soma. Certo? Essa é a soma. E o p vai ser o produto. Ele fala que a soma... Não é isso? A soma é o menos b sobre o A. Foi a fórmula que eu passei para vocês. Então, vai colocar menos... Então, menos que menos 4 sobre o A, que vale 1. Menos com menos vai dar mais, 4 sobre 1. Então, a soma que vai valer 4. E o produto é o C sobre o A. C valeu 3 sobre 1. 3 dividido por 1, 3. O produto vale 3. Certo? Não é necessário nem fazer esse cálculo aqui. Certo? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso no futuro para vocês. Tendo a ideia da soma e produto,
o que é complicado aqui, por isso que a gente não passa tanto, porque o professor não me mostrou isso antes, essas ideias aqui. Porque aqui você agora tem que fazer testes, certo? Certo? Tenho como início sempre começar pela multiplicação, pelo produto. Eu quero uma multiplicação que vai dar 3. Nesse caso eu consigo, foi fácil, porque aqui 1 vezes 3 dá 3, ok. Se eu colocar aqui 1 mais 3 também deu 4, já fechou. Já achei que x' vai ser 1 e x duas linhas vai ser 3. A ordem não importa, que lá em cima, como eu fiz lá, ficou ao contrário. X' igual a 3 e x duas linhas igual a 1. Essa ordem não importa. Pessoal, olha só. Importante você entender aqui o vértice aqui. O vértice, como muda esse comportamento, é um eixo de simetria. Ele divide a sua parábola no meio, em partes iguais. Certo? Ele divide em partes iguais. Isso é interessante você saber por quê. Olha só. Eu não calculei aqui x' e x duas linhas, não calculei o vértice. Certo? E também não tem o delta aqui. E agora, se não tem o delta, como a gente vai fazer aqui? Cara, você pega aqui, ó. O x do vértice, certo? É um caminho um pouquinho mais complicado. Você vai pegar o quê? Somar as duas raízes e dividir por 2. Sempre por 2. 1 mais 3, 4. 4 dividir por 2, 2. Pá, rápido. Então, o x do vértice, você achou 2, foi o que a gente tinha achado. Certo? X do vértice igual a 2. E o y do vértice, que é um pouquinho mais chato de pensar. Certo? Porque o y do vértice, você vai achar o valor numérico. Você vai pegar aqui você tem a equação do segundo grau lá, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu vou colocar o x que eu quero igual a 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Y vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4 menos 8 mais 3. 4 vezes 2 aqui eu faço a multiplicação. Daria menos 4 mais 3. Porque aqui, pessoal, faço na ordem que aparece o cálculo na expressão numérica, aqui é uma subtração de 4. Vou tirar o 8, vou ficar devendo 4. Novamente, agora eu estou devendo 4, pago 3. Quitei a dívida? Claro que não. Então, o y, estou calculando o y no vértice, é igual a menos 1. Achei os mesmos valores. Essa é outra maneira que você pode pensar também. Certinho? Tem uma listinha de exercício aí que acompanha essa videoaula. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai iniciar já o conteúdo do terceiro bimestre. Vou tentar ser um pouco mais lento, se assim eu posso falar, no nosso conteúdo, não ser tão preocupado com os conteúdos, mas pode ter certeza, pessoal, que eu estou fazendo uma seleção do que é importante de conhecimento para uma aula futura. E esse prejuízo que nós estamos tendo aí, que é impossível de não falar em prejuízo, a gente vai tentar saturar, satisfazer, rever esse prejuízo aí de uma maneira futura. Tá bom? Então por hoje é isso aí. Abraço, até a próxima.